Olá, eu sou a Marina e hoje eu vou falar um pouco sobre o eixo hipotálamo-hipófise. Dividi essa apresentação em 4 tópicos principais, são eles anatomia, relações hipotalâmico-hipofisárias, hipófise anterior e hipófise posterior. Começando então com a anatomia, nessa imagem a gente consegue diferenciar bem o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo é essa região ao redor da cavidade do terceiro ventrículo, enquanto a hipófise é essa parte mais inferior, que é dividida entre adenohipófise, que é o lobo anterior, e neurohipófise, que é o lobo posterior. A hipófise e o hipotálamo são conectadas pelo pedículo hipofisário ou infundíbulo. Bom, entrando agora nas relações hipotalâmico-hipofisárias, a gente tem que ter em mente que o lobo posterior se comunica com o hipotálamo de uma forma muito diferente do que o lobo anterior se comunica com o hipotálamo. O lobo posterior, ele tem conexões nervosas com o hipotálamo, ou seja, o hipotálamo vai produzir hormônios que vão ser transportados por axônios em vesículas até o lobo posterior da hipófise. Isso quer dizer que a neurohipófise não produz hormônios, ela apenas vai armazenar e depois liberar esses hormônios que vão ser produzidos por neurônios no hipotálamo. Já o lobo anterior da hipófise, ele vai ter uma conexão endócrina com o hipotálamo. Então, eles vão ser conectados por vasos sanguíneos, que são vasos porta-hipotalâmico-hipofisários. O hipotálamo vai produzir hormônios, que são hormônios hipotalâmicos estimuladores e inibidores, que, através desses vasos sanguíneos, vão ir até a hipófise anterior e vão estimular ou inibir o lobo anterior a produzir seus próprios hormônios. Então, aqui nessa imagem fica um pouco mais claro essas relações. Do lado esquerdo, a gente tem o hipotálamo se relacionando com a hipófise posterior, ou seja, o hipotálamo está produzindo hormônios, libera no lobo posterior, ali eles vão ficar armazenados e posteriormente vão ser transportados até seus tecidos-alvo. E já no lado direito, a gente tem a relação do hipotálamo com o lobo anterior da hipófise, ou seja, o hipotálamo produzindo hormônios hipotalâmicos estimuladores e inibidores, que por meio dos vasos sanguíneos porta vão ser transportados até a adenohipófise, onde ali vão estimular ou inibir a adenohipófise a produzir seus próprios hormônios, que futuramente vão ser transportados até seus tecidos-alvo. Bom, finalmente entrando na hipófise anterior. Ela é componente epitelial da hipófise e ela possui 5 tipos celulares e secreta 6 hormônios. Eu listei aqui, então, quais são esses hormônios e que célula vai liberar cada um deles. A prolactina vai ser produzida e liberada por lactotrófos, o hormônio do crescimento vai ser liberado por somatotrófos, o FSH e o LH vão ser produzidos por gonadotrófos, o ACTH por corticotrófos e o TSH por tireotrófos. Esses hormônios eles são organizados em 3 famílias. A primeira delas é a família do TSH, LH e FSH. Os 3 são glicoproteínas formadas por 2 subunidades. Uma subunidade alfa, que é igual entre todos eles, e uma subunidade beta, que é diferente entre cada um desses hormônios, e são essa subunidade que vai conferir uma especificidade biológica para cada um desses hormônios. A segunda família é a família do hormônio do crescimento e da prolactina, que apresenta uma similaridade estrutural. E por último, a família do ACTH, que é composta também por gama e beta-lipotropina, beta-endorfina e hormônio estimulador de melanócitos, o MSH. E todos esses são derivados do PONC, que é a sigla para pró-opio-melanocortina, que vai ser um precursor que vai sofrer uma série de clivagens e os fragmentos vão gerar todos esses compostos. Bom, entrando mais a fundo no hormônio do crescimento, esse hormônio ele possui um padrão de secreção pulsátil, e a taxa de secreção dele aumenta de maneira constante entre o nascimento e o início da infância, quando a partir de então ele vai continuar relativamente estável. No entanto, ele tem um pico secretório na puberdade, que é estimulado por estrógeno nas meninas e por testosterona nos meninos, e ele tem como principal ação aumentar o crescimento linear. Ele vai fazer isso aumentando a síntese de DNA, de RNA e a síntese proteica, e com isso as placas epifisárias vão se alargar e vai haver maior deposição de tecido ósseo nas extremidades dos ossos longos. Esse hormônio ele possui ações diretas e indiretas. As ações diretas são mediadas por receptores associados à tirosina quinase, e as ações indiretas são mediadas por somatomedinas, que são substâncias produzidas no fígado, principalmente a IGF-1, e que vai agir em outros órgãos, tendo essas mesmas ações do hormônio do crescimento. Já a prolactina, ela é a principal responsável pela produção do leite e pelo desenvolvimento das mamas. A prolactina, na maior parte da vida de nós mulheres,
e em toda a vida dos homens é inibida pela dopamina. Já a gestação e a sucção vão fazer com que a prolactina pare de ser inibida, porque as fibras aferentes do mamilo vão levar informações até o hipotálamo, que vão fazer com que o hipotálamo pare de produzir dopamina, e assim a prolactina vai ser secretada. Ela também inibe a ovulação por inibir a produção e secreção de GnRH, o que vai causar uma diminuição da fertilidade durante a amamentação. Os demais hormônios produzidos pela adenohipófise estão mais relacionados com sistemas específicos dentro da fisiologia endócrina que não vão ser abordados nessa aula, mas então vamos citar eles rapidamente aqui. O ACTH, ele tem como função estimular o córtex da suprarrenal a secretar seus hormônios. O TSH tem como função estimular a tireoide a secretar seus hormônios. E o FSH e LH estimulam as gônadas a secretarem seus hormônios, além de terem diversas outras funções, como participar do ciclo menstrual. Entrando agora na hipófise posterior, ou neurohipófise, ela é o componente nervoso da hipófise. E, como dito anteriormente, ela não produz hormônios, apenas os libera. Ela vai secretar, então, esses neuropeptídeos, que são peptídeos produzidos por neurônios, e esses neurônios são neurônios hipotalâmicos magnocelulares, que têm os corpos celulares presentes no hipotálamo, principalmente no núcleo supraóptico e paraventricular, e vão ter os axônios projetados até a neurohipófise. Os dois hormônios secretados por ela são o ADH e a ocitocina. Entrando no ADH, ele é o principal responsável pela regulação da osmolaridade do fluido corpóreo. Ele possui dois principais estimulantes para que seja secretado. O primeiro e principal deles é o aumento da osmolaridade plasmática. Isso vai fazer com que o ADH atue no néfron, principalmente no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, ativando o receptor V2. Esse receptor é acoplado a adenililciclase pela proteína GS. Isso vai fazer com que seja ativado o segundo mensageiro AMP cíclico, que vai ter como função, nesse caso, aumentar a reabsorção de água por inserir canais de aquaporina 2 nessas membranas das células principais do néfron. Então, através desses canais, a água vai fluir e vai aumentar a permeabilidade de água. O outro principal estimulante para que o ADH seja secretado é a hipovolemia, ou seja, a diminuição do fluido extracelular. Isso vai ativar o receptor V1, que está presente na musculatura lisa vascular. Esse receptor é acoplado a uma fosfolipase C por uma proteína GQ, e isso vai ativar o segundo mensageiro IP3, que vai ser responsável justamente por contrair a musculatura vascular e, consequentemente, contrair as arteríolas, o que vai aumentar a pressão. Por último, a ocitocina é o hormônio responsável pela ejeção de leite pela mama, e ela é estimulada por diversos fatores, como a sucção, ver, ouvir ou sentir o cheiro do bebê, dilatação do cérvix e orgasmo. Ela é responsável também pela contração uterina, e nesse caso ocorre um fenômeno bem interessante de upregulation dos receptores para ocitocina no útero. Ou seja, quanto mais ocitocina é produzida, mais contrações uterinas são feitas, e quanto mais contrações uterinas, mais ocitocina é produzida, e isso forma um mecanismo de autorregulação positiva, é o feedback positivo, que está presente ali nos estágios finais da gestação. Bom, pessoal, essas foram as minhas referências, eu espero que vocês tenham gostado, e é isso, obrigada!